Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. Por trás de filmes exibidos no mundo virtual, há muitos perigos para as crianças, hein? Existem sites, por exemplo, com um falso conteúdo infantil. Eles trazem, na verdade, conteúdos pornográficos e abusivos. A maior plataforma de vídeos do mundo, YouTube, não estaria conseguindo impedir que produções feitas visando o público infantil, mas com conteúdos altamente impróprios, sejam exibidas. O fenômeno, já observado em muitos países, foi batizado pelos internautas de Elsagate. O nome é uma alusão à personagem da animação dos estúdios Disney Frozen com o escândalo político do Watergate. Infelizmente, ainda não há nenhuma legislação específica para esse tipo de abuso. Acontece assim. A primeira busca é feita para um desenho comum. Mas esse especialista em mídias sociais diz que o problema é o que vem depois, entre os vídeos que aparecem na listagem. Como a criança está acessando um vídeo, a princípio orientado e coordenado pelos pais, há certo controle, até o momento em que o vídeo acaba. A partir do término do vídeo é que entra o grande perigo, porque entra um vídeo em sequência, e esse vídeo em sequência pode conter um conteúdo que prejudique a criança. Além de violar direitos autorais, usando personagens patenteados e queridos pela garotada, os criadores destes vídeos usam uma artimanha. Através de palavras-chave, chegam mais facilmente às telas. Sofia tem 10 anos e navega com desenvoltura na internet. Mas os pais acompanham tudo de perto. Eu bloqueei a internet no quarto dela, então com o tablet ela está sempre mais próxima a mim e aí ela só consegue assistir no nosso quarto. Quanto menor a criança, maior deve ser a supervisão dos pais. A regra é sempre conversar muito e observar se há mudança no comportamento. Quando o pai conhece bem seu filho, ele percebe algumas alterações, ainda que sutis. Seja por desenho, seja na relação com os amigos, seja porque está ficando cada vez mais antissocial, né? Acho que proibir a internet também não é um caminho, né? Acho que tudo depende do uso que se faz da internet. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro será encerrado nesse fim de semana, mas para muitos o título já está definido. O Corinthians chegou aos 44 pontos, um recorde nessa etapa do torneio, e com 8 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Grêmio, já é apontado como campeão. E não é só pelo futebol que tem apresentado, mas também porque os times que estão na briga pelas primeiras posições têm sido irregulares e estão envolvidos em outras disputas. O Grêmio, o Santos e o Palmeiras estão na Copa Libertadores. O Flamengo na Copa do Brasil. Em agosto, o Corinthians disputa 4 rodadas do Brasileirão. Os demais vão encarar jogos decisivos pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Não há dúvidas de que é uma grande vantagem. Quando entrar setembro, vamos ver que boa nova vai andar nos campos. Uma das principais promessas do legado olímpico era a de melhorias sociais e ambientais para o Rio de Janeiro. Mas um ano depois da festa de abertura dos Jogos, a realidade é bem diferente. O legado ambiental era uma das principais promessas da candidatura do Rio para sediar os Jogos Olímpicos. No papel, os objetivos eram ambiciosos: despoluir as lagoas da Barra da Tijuca e tratar 80% do esgoto que é despejado na Baía de Guanabara. Nenhuma das duas metas foi alcançada. O projeto da Barra foi abandonado e na Baía de Guanabara o tratamento de esgoto só chegou a 49%. Mais uma oportunidade perdida. Eu não sei quantas oportunidades ainda faltam para que realmente se tome providências de recuperar essa questão ambiental tão importante para a qualidade de vida e principalmente para a imagem do Rio de Janeiro.
Agora, o governo do estado do Rio de Janeiro apontou para daqui a 25 ou 35 anos a despoluição da Baía de Guanabara. Isso chega a ser um deboche com o dinheiro público, com o cidadão e com o contribuinte. O fracasso da despoluição da Baía de Guanabara é investigado pelo Ministério Público Federal, que já descobriu que estações de tratamento de esgoto que foram construídas para os jogos estão funcionando parcialmente devido a falhas no projeto. Foram construídas essas grandes estruturas e não construídos os troncos e as ligações domiciliares. Então, demonstra uma quebra aí de planejamento, de sincronia, de harmonia, em que nós temos essa situação. Outro ponto polêmico dos jogos foram as remoções de famílias que moravam em áreas consideradas de interesse do município. Cálculos do Observatório das Metrópoles da Universidade Federal do Rio de Janeiro apontam que 22 mil famílias foram obrigadas a deixar a casa onde moravam por causa do projeto olímpico. O caso mais emblemático foi o da Vila Autódromo, que fica do lado do Parque da Barra. Depois de muita polêmica, apenas 20 de 550 famílias conseguiram permanecer no local. A gente viu uma negação do direito à moradia, especialmente, obviamente, para as comunidades, para a população mais pobre. Então, fica difícil pensar num legado social mesmo para a cidade. Quem trabalha com projetos sociais também critica duramente os organizadores dos Jogos do Rio. Fabiana Bentes, que é presidente de uma associação que utiliza o esporte para promover a inclusão social, diz que a Olimpíada foi uma oportunidade perdida para popularizar a prática de diversas modalidades esportivas em regiões carentes da cidade. O esporte ele melhora a questão da segurança pública, né? Você tem uma melhoria do comportamento da criança, da violência doméstica, da saúde, do turismo, né? Então, tudo isso, se tivesse sido potencializado nos Jogos Olímpicos, teria um outro legado, que é um legado quase intangível, mas é um dos principais legados, que é o legado efetivo na comunidade. A Secretaria de Urbanismo do município do Rio de Janeiro informou que parte das famílias retiradas da Vila Autódromo foi reassentada em um condomínio do programa Minha Casa, Minha Vida. Os imóveis são mantidos pela Prefeitura. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente afirma que tem obras em andamento para a despoluição da Baía de Guanabara, mas o projeto é de longo prazo. O governo do estado atribui à crise financeira a interrupção das obras nas lagoas da Barra. Dois dias depois da eleição que escolheu os parlamentares da Constituinte, o governo de Nicolás Maduro pediu a prisão de 2 nomes da oposição. As imagens divulgadas pelas redes sociais mostram o momento em que Antônio Ledesma, ex-prefeito de Caracas, que cumpria prisão domiciliar, era arrastado de casa, ainda de pijama. O líder opositor, Leopoldo Lopes, também foi levado por agentes do Serviço de Inteligência da Venezuela. A Venezuela adiou para sexta-feira o início da Assembleia Constituinte. A Assembleia Nacional atual anunciou que abriu uma investigação depois que a empresa responsável pela contagem de votos denunciou que a eleição foi manipulada em pelo menos 1 milhão de votos. Entre os integrantes da Assembleia estão o filho e a esposa de Nicolás Maduro. Em mais uma resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos, a Rússia começou esta semana a esvaziar imóveis usados por diplomatas americanos. Foi a primeira atitude para cumprir a ordem dada pelo presidente Vladimir Putin. A medida foi uma reação ao pacote de sanções aprovado pelo Congresso americano na semana passada pela suposta interferência da Rússia na eleição presidencial e pela anexação da Crimeia em 2014. O exército russo anunciou uma trégua na cidade de Homs, na Síria. A medida faz parte da criação de uma terceira zona de distensão na Síria, um local para fornecimento de ajuda humanitária e deslocamento de pessoas. A decisão cumpre um acordo firmado no mês passado entre Rússia, Irã e Turquia para controlar a violência no país. Nos últimos 6 anos, mais de 320 mil pessoas morreram na guerra da Síria. Em Salvador, surdos se qualificam para entrar no mercado de trabalho. Um dos cursos facilita a compreensão e a escrita da língua portuguesa. Muitos surdos aprendem a se comunicar primeiro em Libras.
Mas no mercado de trabalho não tem jeito. Eles precisam usar o português. É o que aconteceu com César. Ele já trabalhou no Hospital Santa Casa da Bahia e sentiu a necessidade de dominar melhor a estrutura da língua portuguesa. O Cine Bahia está promovendo cursos de qualificação profissional para surdos. Um deles é o Descomplicando a Língua Portuguesa. Nosso foco é a escrita, né? O aluno, o candidato, o trabalhador candidato a esse curso, ele aprende técnicas de escrita. Nós estamos no momento de aprender aqui as questões gramaticais com a parte sintática, né? Nesse caso, hoje nós estamos com sujeito e predicado para que eles aprendam, né, o conhecimento da língua portuguesa no que diz respeito à estrutura da língua portuguesa, porque em Libras o conhecimento deles é diferenciado. Também estão sendo oferecidos cursos de informática e palestras de orientação para o mercado de trabalho, com dicas de como elaborar o currículo e como se comportar em processos seletivos. E para os servidores do Cine Bahia e da Ouvidoria Geral do Estado, uma capacitação em Libras. A ideia é que esses profissionais possam atender melhor as pessoas com necessidades especiais. Nesse curso nós damos as noções básicas como saudações, como que possa entender o cotidiano do surdo, se ele pede alguma informação, por exemplo, se ele precisa enfrentar alguma fila, se ele precisa olhar no monitor o número da senha. Então, o servidor vai ser capacitado para que ele consiga identificar o que o surdo está necessitando naquele momento, para que ele possa dar um melhor atendimento ao surdo. Os cursos vão ser oferecidos até setembro e ainda dá tempo de se inscrever. Os candidatos devem se apresentar na unidade central do Cine Bahia ou no Cine Capaz, que fica dentro do Shopping Barra. Esses candidatos deverão apresentar a carteira de trabalho, deve ter 16 anos, tá? A partir de 16 anos, e o comprovante de escolaridade. André Luiz tem 22 anos. Atualmente cursa eletrônica no IFBA e está em busca de um estágio na área. Ele acredita que essas aulas vão aumentar as chances de conseguir uma oportunidade. E o Visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp. O nosso número é 021 974 522 300. Tchau, muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau para você.